Olá pessoal, eu sou o professor Muriel e nesta aula vamos aprender a trabalhar com matrizes. Na aula anterior, aprendemos a utilizar vetores para armazenar um conjunto de valores, nesse caso do tipo inteiro, ou tipo char, ou tipo float. Nesta aula, vamos explorar outra possibilidade, que é o que? Utilizar um vetor para armazenar um conjunto de vetores. E com isso eu posso visualizar a estrutura como sendo uma tabela ou uma matriz. E também às vezes é conhecida como sendo um vetor bidimensional, tridimensional, ou seja, multidimensional. Como que ficaria isso na declaração do nosso código? Seria muito parecido com o que nós temos no vetor, só que agora eu tenho uma dimensão a mais. Então aqui int é o tipo, matriz é o nome da minha variável, aqui da minha estrutura multidimensional, e agora eu vou colocar duas dimensões aqui. Então armazena três vetores de tamanho 4 cada um deles. Então, o tipo, o nome, o tamanho. Então, repara que eu posso pensar como sendo esse primeiro elemento como sendo a linha e o segundo a coluna. Ser uma estrutura mais ou menos parecida com essa aqui. Lembrando como que ficam os índices nesse caso. Sempre os índices continuam indo de 0 até tamanho menos 1. Então, se são três linhas, as linhas começam em 0 e vão até 2. Linha menos 1. Quatro colunas, as colunas começam em 0 e vão até 3, que seria 4 menos 1 colunas. Como que eu faço agora se eu quisesse atribuir um valor? Eu não posso mais indicar só a linha, eu tenho que falar em qual linha e em qual coluna eu estou salvando. Então, por exemplo, matriz 0, 2 recebe o valor 10. Linha 0, coluna 2 recebendo 10. Matriz 1, 1 recebe 5. Linha 1, coluna 1, recebendo 5. 2, 0, recebendo 3. Linha 2, coluna 0, recebendo 3. Posso pegar o valor de uma posição e jogar para outra? Posso. Olha aqui, pega a posição da matriz 2, 0, salva para a posição 0, 0. Então, linha 2, coluna 0, peguei o 3 daqui, copiei para 0, 0, que é essa posição aqui. E finalizando aqui, 1, 3 recebe 7, linha 1, coluna 3 recebe 7. Então, sempre que eu quiser atribuir, ler, exibir qualquer operação que eu fizer com a minha matriz, eu tenho que indicar em qual linha e em qual coluna que eu estou lendo, qual linha ou qual coluna que eu estou gravando. E se eu quiser inicializar, tem como? Tem. Olha a estrutura como ficaria aqui. Então, são 3 linhas e 4 colunas. O que eu vou fazer? Vou utilizar a mesma estrutura de chaves que eu tinha antes, só que agora, como é um vetor de vetores, olha lá, um vetor de vetores, olha lá, linha 0, as chaves aqui indicando a primeira linha, fechei as chaves, vírgula, o vetor da segunda linha, vírgula, o vetor da terceira linha, fechei as chaves inicial, ponto e vírgula. Então, dessa maneira, olha lá, primeira linha, 0, 2, 45, 34. Segunda linha e assim por diante, tá? Então, como que eu faço se o tamanho da minha matriz for muito grande? Eu não vou fazer manualmente. Nesse caso, eu vou utilizar o quê? Uma estrutura de repetição. Se antes, para preencher um vetor unidimensional, eu precisava de um for, agora eu preciso de qual estrutura para preencher uma matriz? Então, repare, uma matriz é um vetor de vetor, não é? Então, um for preenche um vetor e eu vou precisar de um for dentro de outro for para percorrer todas as linhas da minha matriz. Então, reparem aqui, ó, L de linha, C de coluna. O for interno está percorrendo todas as colunas, que juntas representam uma linha, né? Só que eu não quero percorrer apenas uma linha, eu quero percorrer várias linhas. Para isso, eu faço um for externo que vai percorrer aí todas as linhas da minha matriz. Então, como que vai ser? Olha lá. Linha vale 0, que é a primeira linha aqui. Coluna vale 0, 1, 2, 3. Linha vale 1, coluna vale 0, 1, 2, 3. Linha vale 2, coluna vale 0, 1, 2, 3. E dessa maneira eu percorro todas as posições da minha matriz, né? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2 e 2, 3. Ok? E para exibir, vai ser a mesma estrutura, porque os índices não são os mesmos. Então, eu posso usar a mesma estrutura de for alinhado que eu utilizei para receber os valores, para exibir os valores. O que tem de diferente aqui é que na hora de exibir, dar o meu printf, tem que falar qual a posição da minha matriz que eu estou exibindo,
qual linha e qual coluna. Então, repara, não estou exibindo o valor de L nem o valor de C. Estou exibindo o valor da matriz na linha L na coluna C. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso código para ver na prática como que isso funciona. Então, aqui vamos criar as variáveis. Uma dica aqui é chamar de L para salvar as linhas e C para a coluna, os nossos contadores. Vamos criar as matrizes. Vamos criar uma matriz 3x3 para a gente brincar aqui. Matriz, olha lá. Quantas linhas? 3 linhas, 3 colunas. Então, a primeira a gente vai fazer o quê? For para as linhas. Opa, quantas linhas eu tenho? Tenho 3 linhas, que vão de 0 até 2. Então, faço um for com a linha começando em 0, enquanto, ponto e vírgula, enquanto a linha for menor ou igual a 3, linha mais. Repara, menor que 3 vai de 0 até 2. For da linha. Okay? Só que agora, para cada linha eu quero fazer o quê? Eu quero percorrer as colunas. Então lá vou fazer um for com a coluna começando em 0, enquanto a minha coluna for menor que 3, coluna mais. E agora eu vou receber o valor. Pedir para o usuário aqui, né? Digite matriz. Vamos mostrar para ele a posição, para a gente poder acompanhar depois na execução. Digite a posição tal, ó, porcentagem I, porcentagem I. Quem são esses dois valores? L e C. Qual linha e qual coluna. Scanf, vou pegar o que o usuário digitar, como sendo um inteiro decimal, e vou salvar no endereço de memória da matriz. Em qual linha? Na linha L, na coluna C. E dessa maneira ele vai percorrer todos os elementos da minha matriz. Reparem, quando eu faço aqui, ó, matriz 3, 3, na memória RAM, eu reservei espaço para quantas variáveis? Para quantos números do tipo inteiro? 3 por 3, 9. Como que isso aí vai ficar na memória RAM? Trazendo ela aqui, olha lá. Seria dessa maneira aqui. Então, olha lá, vai ter a matriz 0, 0, a posição. Em seguida, a matriz 0, 1, depois 0, 2. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Então, repara quando eu faço matriz 3, 3, eu estou reservando espaço para 9 variáveis, né, 9 valores do tipo inteiro lá na nossa memória RAM. E a cada repetição aqui eu tenho que percorrer cada um desses valores para poder exibir. Então, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Ok? E se eu fosse ver essa estrutura como sendo uma planilha mesmo dimensional, que seria aqui. Quem que vai preencher primeiro? 0, 0, então vai preencher primeiro aqui, depois 0, 1, depois 0, 2. Depois 2, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Depois 2, 0, 2, 1, 2, 2. Então eu vou preenchendo cada linha da primeira coluna até o final. E para exibir, lembra que eu falei? A estrutura é a mesma. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar essa mesma estrutura aqui do for alinhado, que vai percorrer as mesmas posições lá na nossa matriz. Só que agora eu não quero mais ler o valor, eu quero exibir o valor. Então, eu vou só mostrar o valor daqui. Então, porcentagem I, matriz L, C. Ok? Mas eu quero exibir na posição de matriz, no formato de uma matriz de uma tabela, não é? Então, voltando aqui nossa tabelinha lá, nossa matriz, olha lá. Eu quero exibir nessa disposição aqui em linhas e colunas. O que eu vou fazer? Então, eu quero exibir, ó, 1, 2 e 3 vai ficar na mesma linha, né? Então, eu exibi uma linha inteira, depois eu vou para a linha de baixo. Exibo a linha inteira, depois eu vou para a linha de baixo. Então, aqui, ó, dessa maneira, os valores são exibidos na mesma linha. O que eu quero fazer? Depois que exibir toda uma linha, passando aí por todas as colunas, o que eu quero fazer? Eu quero quebrar a linha, não é? Então, aonde que vai ficar? Printf /n aqui
dentro do for externo, mas fora do for interno. Porque olha lá, ele exibe, 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 quebra a linha. Vai lá fora. Exibe, 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 quebra a linha. Lá fora, exibe, 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 quebra a linha. Né? Então, repare, está dentro do for que repete 3 vezes. Né? Então, repare, eu tenho 3 quebras de linha na hora de exibir a minha matriz. Então, vamos executar para ver como é que fica. Então, ele está pedindo aqui matriz 0, 0. Vamos trazer aqui nossa memória RAM para ajudar a gente. Então, matriz 0, 0 recebe 1. Eu vou lá na matriz 0, 0. Então, só veio 1. Depois ele pede aqui 0, 1 recebe 2. Matriz 0, ó, linha 0, coluna 1, recebe 2. Depois, matriz 0, 2, recebe 3. Linha 0, coluna 2, recebe 3. Agora, né, terminou o laço for interno, vai para o laço for externo, atualizou. Linha agora vale 1. Linha 1, coluna 0, recebe 4. Linha 1, coluna 0, recebe 4. Linha 1, coluna 1, recebe 5. Linha 1, coluna 1, recebe 5. Linha 1, coluna 2, recebe 6. Linha 1, coluna 2, 6. Linha agora, atualizou novamente, ele vai para atualizar a linha para 2. Está indo para a última linha. Linha 2, coluna 0, recebe 7. 2, 0, recebe 7. Linha agora, linha 2, coluna 1, recebe 8. E linha 2, coluna 2, recebe 9. E olha lá, ele já exibiu para a gente aqui os valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, igualzinho com o que nós temos aqui na nossa matriz. Então, você pode aí utilizar as matrizes, que nada mais são do que vetores bidimensionais de 2 dimensões, para poder armazenar valores tabulares ali. Posso simular as matrizes de EA? Pode, sem problema nenhum, mas não é só para isso. Qualquer conjunto de valores que você queira dispor e organizar de uma maneira bidimensional, você pode utilizar aí as matrizes. E finalizando, eu posso fazer só 2 dimensões? Não, tá? Posso fazer uma matriz tridimensional, quadridimensional? Pode, sem problema nenhum, tá? Como que seria? 3 por 3 por 3, por exemplo. 3 linhas, 3 colunas com 3 de profundidade. Vamos pensar assim. O que mudaria aqui? Teria que ser um for dentro de um for dentro de um for. Ok? Então, eu duplicaria aqui, eu faria mais um for. Então, isso aqui é o que faz uma matriz. Agora eu tenho um vetor de matrizes, né? Pensando assim. Então, o que eu teria que fazer aqui? Ó, LC, vou colocar aqui P de profundidade, tá ok? Vamos brincar um pouquinho aqui. Ficaria a mesma coisa. Tá? Aqui, ó, P. Ela ficaria, duplicar essa linha aqui. Então, olha lá, eu tenho o meu código que preenchia uma matriz dentro de um for que vai repetir 3 vezes. E com isso eu consigo fazer um for que vai preencher a minha matriz tridimensional. Pode ser quadridimensional, de 4 dimensões? Pode, sem problema nenhum. Não tem limite, aí depende da sua necessidade para você saber, né, qual tipo de matriz que você vai trabalhar. Ok, pessoal? Então, voltando para o nosso slide, era isso que a gente tinha para hoje. Tem lá também alguns exercícios para vocês darem uma praticada, usando alguns exemplos aí de soma e multiplicação de matrizes, em que a gente trabalha lá também em GA. Ok, pessoal? É isso que a gente tem por hoje. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.